Livro de Lamentações, né? Quero convidar você para abrir sua Bíblia lá em Lamentações. Está bem pertinho de Jeremias, porque Jeremias foi o autor. Lamentações, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, amém? Você que está aí do outro lado, pode pegar sua Bíblia e pode olhar, está projetado aí para você, no verso 1 ao verso 6. Compartilha para pelo menos para 8 famílias que está precisando, amém? Nós vamos ver exatamente o que Deus vai falar conosco. Diz assim no capítulo 1, verso 1 até o verso 6. Como está deserto a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com a viúva, a quem antes era grandiosa entre as nações, e que era princesa da provista, agora tornou-se uma escrava, chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos seus amantes nenhuma consola, todos seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos em aflição e sob trabalho forçado, Judá foi levado para o exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos que a perseguiram a capitularam em meio aos seus desesperos. Os caminhos para Sião plantearam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e elas se encurtam em angústia profunda. Seus adversários são seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos teus muitos pecados. Seus filhos foram levados para o exílio, prisioneiro dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corça que não encontra passagem. Sem força fugiram diante do perseguidor. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos clamar a Ti, meu Pai, nesta noite. Fala os nossos corações, Pai. Nós não estamos aqui, meu Pai, num contexto tão diferente de que o contexto de Lamentações, ó Pai. Pai, nós vivemos agora um caos e nós sabemos que o Senhor, que vai ser pior que o de hoje. Mas hoje celebramos a vida, a Páscoa, a ressurreição, Deus. Então, como podemos ter esperança diante do caos? Essa é a pergunta que queremos fazer diante do Senhor nesta noite. Pedimos a Ti, responda-nos através do Teu Espírito, da Tua exposição da Tua palavra. Deus, me usa, meu Pai, como um instrumento de Deus aqui para o Teu povo, Pai. Apesar que eu sou falha, pó e cinza, mas é a oração que eu faço ao Senhor nesta tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias. Olha aí o contexto, irmão. O profeta Jeremias foi o autor, ele escreveu por volta de 586. Jeremias escreve após a grande invasão do imperador do Nabucodonosor, que veio como juiz de Deus e destruiu toda a Jerusalém. A cidade de Jerusalém era o orgulho do povo. Houveram várias tentativas de invasões antes de Nabucodonosor, mas nenhuma delas obtiveram sucesso. E aí, meu irmão, minha irmã, por mais de 200 anos, Deus foi levantando profetas antes que Nabucodonosor se invadisse a Jerusalém, advertindo o povo do seu pecado. Por mais de 200 anos, Deus levantou homens de Deus dizendo, olha, vocês estão andando por caminhos tortuosos, vocês não estão andando no caminho que eu lhes dei, vocês desvirtuaram a minha adoração, vocês se desviaram de mim. Mas Jerusalém, meu irmão, os habitantes de Jerusalém se sentiam seguros. Jerusalém é ainda hoje uma cidade em altas montanhas. Ela era difícil de se chegar até lá, ela tinha uma defesa natural. Mas não só isso, Jerusalém teve várias guerras ao longo da história. Antes aqui nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo, tiveram várias tentativas de se destruir Jerusalém. Nenhum dos inimigos tinha conseguido isso. Isso foi deixando o povo, irmãos, tranquilos, confortável, acomodados, que se fala, né? Afinal de contas, eles estavam na cidade que era próprio refúgio. E apesar de profetas se levantarem e dizer, olha, vocês estão errados, vocês precisam se arrepender e voltar aos seus caminhos do Senhor, eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso, irmãos. Deus tem nos avisado. Por isso, o título do sermão de hoje, o título dessa reflexão de hoje é Quem avisa, amigo é, né? Agora, eu quero que você pense comigo nessa pergunta. O que Deus quer me avisar?
o que Deus quer me avisar. E como essa figura que você está vendo agora, apronte os seus ouvidos para ouvir o que Deus quer falar contigo nesta noite. Em primeiro lugar, Deus, ele avisa que o pecado não é o nosso amigo. Meu irmão, preste bem atenção. Por 200 anos foram levantados profetas anunciando o pecado em Jerusalém, mas eles não ouviram. Eles estavam insensíveis à voz do Senhor. Aquela mensagem não era uma mensagem que eles queriam ouvir. Então eles simplesmente ignoravam. Eles simplesmente, irmãos, não tinha como importância. O autor desse livro de Lamentações é Jeremias. E Jeremias também tem o seu livro profético. Jeremias viveu no momento em que Israel estava para ser invadida em Jerusalém, para ser invadida por Nabucodonosor. Jeremias havia anunciado por diversas vezes. Aliás, você lê Jeremias capítulo 1, você vai ver que Deus já sabia que o povo não ia ouvir os avisos de Deus. O chamado de Jeremias consiste nisso. Deus olha para Jeremias e fala assim, olha, eu vou te levantar para pregar para essa nação, mas eles não vão te ouvir. Deus já avisou, né? Imagine que profeta é esse. Eu vou falar, irmãos, a verdade para vocês. Eu vou falar a voz de Deus e as pessoas não vão me ouvir. E Deus já sabe que elas não vão me ouvir, mesmo assim Ele me chama a falar, né? Jeremias, então, se você está acompanhando o livro de Jeremias, por diversas vezes, anunciou o pecado do povo, chamou o povo ao arrependimento, mostrou o caminho que Deus queria que eles trilhassem, mas eles permaneceram surdos para a voz de Deus. Deus avisou, meu irmão, minha irmã, eles não ouviram. Olha a consequência aí, verso 1, verso 2. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva, o que antes era grandiosa entre as nações. A que era princesa da provista, agora se tornou escrava. Percebe o comparativo que Jeremias vem fazendo aqui? Era uma cidade cheia de gente, mas agora está vazia. Era uma cidade vistosa, grandiosa, mas agora parece alguém que já está no fim da sua vida. Era uma cidade bela. Era como uma princesa, mas agora parece uma escrava. Chora, continua o texto, amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, de todos os seus amantes, nenhum consola, todos os seus inimigos atraíram, tornaram-se seus inimigos, todos os seus amigos atraíram, se tornaram seus inimigos. Deus havia avisado, Deus havia dito, arrependam-se dos seus pecados, olhe para os seus maus caminhos, se converta do seu coração mau e caminha comigo, tenha um relacionamento sincero, real e verdadeiro comigo. Mas o povo não quis ouvir. Pastor, e por que você está pregando isso hoje, né? No domingo, porque eu acredito que geralmente é isso que está acontecendo hoje, irmão, por isso que eu estou pregando essa palavra. A crise que estamos vivendo hoje, meu irmão, minha irmã, então, a crise que nós estamos vivendo hoje, meu irmão, é essa palavra que Deus tocou no meu coração. O que acontece, o que é real, é que todos nós estamos sofrendo por causa, né, disso. E provavelmente vão sofrer mais. Não importa a sua posição social. Ah, mas os ricos vão demorar um pouquinho rico para sofrer, para morrer. Mas talvez. Mas eles também estão vulneráveis. A possibilidade da praga que nos assola. Essa praga que veio e matou muita gente. Morreu rico, morreu pobre, morreu muita gente. Deus está avisando nós todo dia, todo momento. Arrependa-se dos seus pecados. Todo dia Deus usa uma pessoa para falar. O fim está próximo. Eu estou para vir com a minha mão de ira. Arrependa dos seus pecados e volta para mim, né? O que eu quero mostrar aqui para vocês, qual é a consequência de alguém que não ouviu a Deus. Deus todo dia está usando uma pessoa para falar. O pecado não é meu amigo, o pecado não é seu amigo. Ele deixa a gente virtuoso, ele deixa a gente famoso, ele deixa a gente rico, ele te deixa cheio de amigo, o pecado. Mas quando essa conta chega, meu irmão, quando essa conta chega, a consequência é essa que nós estamos vendo aqui. Jerusalém, que era cheia, antes era vazia, e antes era, né, bela, ficou feia. Antes era nova, ficou velha. Antes tinha muitos amigos, mas os seus amigos se tornaram inimigos. Isso que é a consequência do pecado. Essa é a realidade que nós estamos vivendo no dia de hoje. Precisamos olhar para o nosso coração gentilmente, irmãos, e começar a perceber a podridão que existe nele. Começar a se sondar os nossos corações e perceber os pecados que estão dentro dos nossos corações. Que a gente peca até não pensar, a gente levanta falso testemunho às pessoas que
que não merece.